Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre Cara, tá sendo uma bomba e eu falo especialmente pra mim porque, e com certeza pra muitos de vocês, é uma bomba. Que é o quê? Sobre essa questão do Renato Cariani. Eu tinha que vir me pronunciar e falar minha opinião sobre isso, né? Como eu vou resumir, basicamente. O Renato hoje, né, como ele mesmo disse que ele já se pronunciou, teve uma surpresa tendo, né, a visita da Polícia Federal, tanto na sua casa como na sua fábrica. E o que eu acho? Né, ele está sendo acusado de... Ele não, né, não só ele, mas a fábrica, né, a empresa por si só, e os seus sócios, donos dela, mas por ele ser, né, o mais famoso, obviamente, ele está tomando o rosto disso. É literalmente, é literalmente vítima do seu próprio sucesso, né? Por que eu falo isso? Ele simplesmente está sendo acusado de desvio, né? Basicamente de desvio de produtos químicos da sua própria fábrica para fabricação e produção de drogas, tanto de cocaína como de crack. Ou seja, é uma acusação muito pesada, principalmente para a polícia, né, federal está se envolvendo. Tanto que foi até expedido um requerimento para prisão dele, só que foi negado. E teve conversas vazadas, mas isso ainda tem que se confirmar. É muito cedo nisso. Cara, o que eu penso? Né? Como ele, tenho formação na área química. Já falei isso aqui no canal. E eu sei dos conhecimentos que a gente adquire, né? A nossa capacidade quando se tem esse tipo de conhecimento. Principalmente quando se tem muito recurso como ele. Mas, eu vou falar, eu posso estar completamente errado e eu não vou estar sendo imparcial nesse vídeo, mas eu acho que pra mim ele não necessariamente é culpado. Eu posso estar completamente errado, ele ser culpado, mas pra mim eu acho que ele não é. Justamente assim, eu não conheço ele pessoalmente, obviamente, né? É muito difícil você falar. Eu sei dele como um profissional do meio ali da empresarial, do meio fitness, né, como coach, né? Então, eu sei desse meio. Mas pelo que ele transmite pra gente, ele é uma pessoa decente, né? E eu acredito na inocência dele até então, né? Tá muito no começo, mas eu acredito que até porque os advogados dele já entraram para pedir para a juíza responsável para poder ver o motivo dessa investigação, principalmente em torno dele, porque ele não é o único sócio da fábrica, ele é dono de 50%, tem os outros 50%. Mas até teve dados lá falando, pelo que falou, eu acredito que foram 12, até 12 toneladas de desvio de mercadoria, dentre elas amônia e outros produtos químicos, né, que seriam utilizados na fabricação de drogas. O que eu sei é que eu vou falar assim uma coisa que eu acredito, muita gente vai acreditar que ele sim está traficando, que ele está fazendo essa produção ou que ele está vendendo esse material, né, para poder custear não só, ou vai ter gente que vai falar que é para custear a vida rica dele, a vida bem-sucedida, ou para poder salvar a empresa que está de algum rombo financeiro, de algum prejuízo financeiro que ele obviamente não deixaria e nem seus sócios transparecer. Muita gente falaria isso, né? Muita gente com certeza vai pensar nisso, né? Outra possibilidade que eu acredito, especulando, é que teve ali uma falsificação do CNPJ. Sabe quando, por exemplo, você falsifica uma placa de carro para cometer um delito ou um CPF? Pode ter acontecido com o CNPJ dele. Alguém de má fé, algum fornecedor ou algum cliente que tenha acesso a uma nota fiscal e, consequentemente, ao CNPJ, fazer essas mais de 60 transações. Embora que há mensagens, né? Então isso também talvez seja um pouco suspeito ou não. Tem que ser averiguado.
Mas, baseado em tudo, eu ainda tendo a acreditar que ele é inocente. Se não for e ele realmente fizer isso, pra mim, pessoalmente, vai ser uma decepção. Porque eu vejo ele, né, como um exemplo a ser seguido como pessoa, como profissional, até um profissional da mesma área, como alguém que eu vejo que ajuda e principalmente como uma pessoa caridosa, que sempre procura ajudar outras pessoas, né? Isso para mim vai ser uma muita decepção se ele for culpado. Por isso que eu, né, quero, né, até rezo para que ele realmente não seja, que ele seja a pessoa que ele sempre demonstrou. Que isso seja uma dessas possibilidades que eu falei aqui. Porque isso tá dando o que falar e vai dar muito o que falar, porque ele tem o maior, se eu não me engano, ele tem o maior canal do YouTube de fitness do mundo, não é do Brasil, gente. O YouTube é uma empresa americana, mas nem os americanos têm alguém que supera o canal dele no mundo fitness. Eu acho que ele é o número um mesmo no momento. Então, você imagina o baque, porque o Renato tem muitos fãs. Tem muitos haters, claro, mas também tem mais fãs. Então seria uma decepção. Fora também para a família, para as empresas dele, né? E toda. Porque, cara, isso é uma acusação muito séria. Até para envolver a Polícia Federal nisso. Então, isso pode literalmente destruir a vida dele. Desde, se ele for culpado, claro. Desde ele ser preso a perder tudo que ele tem, família, tudo. Então, e isso vai gerar um meio no mundo fitness, principalmente brasileiro, muito gigantesco, cara. E empresas serão, porque a imagem dele, ele trabalhou, entrou tanto nesse meio, cara. A própria empresa de produtos químicos, a transportadora, os patrocinadores dele, o time de atletas que ele tem, o canal do YouTube dele, tudo isso pode ser, vamos supor, esse império pode ser destruído por conta disso, porque é uma acusação muito séria. E é muito sério mesmo. E não tem que ser, se ele sendo culpado ou não, mas não tem que passar pano para isso. Tem que fazer o certo. Se ele for inocente, então ele é inocente. Como eu acredito e desejo que ele seja. Mas se ele for realmente culpado, então ele tem que pagar. E isso vai realmente abalar o mundo fitness, maromba, né? Tudo no mundo brasileiro, principalmente. Eu não vou falar no mundo, mas abala um pouco no mundo, com certeza. Porque ele também é famoso na gringa, né? Principalmente pela relação com o Ramon, o Zancanelli, o Rafael Brandão e dentre outros. Então pode ser que afete. Mas uma coisa que tem umas teorias na internet, uma teoria na internet que ele está sendo perseguido por ser capitalista, né? Por ter ideias não abertamente, mas que dá para ver que é mais de direita, vou falar assim. Até porque no ano passado, né, ele, o Muzi, né, né, esqueci o último integrante do podcast, né, recebeu quem? Recebeu Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Então muita gente está aí falando que ele pode estar sendo perseguido por ele ser por ter dado voz ao Bolsonaro e por ser uma pessoa muito influente para as pessoas, para os brasileiros, principalmente em questão de inteligência financeira que ele tem, que ele já falou da trajetória dele, um resumo da trajetória dele de negócios, como melhorar de vida, como, né, tudo isso ele vai mostrando. Então, muita tem essa teoria. Eu acho que é impossível? Não. Sinceramente, não acredito que seja impossível, mas eu também não acho que seja tão provável assim. Eu vou ficar no meio a meio ali nessa questão, mas é uma teoria muito interessante por ele estar sofrendo algum tipo de perseguição. Então, acredito que a gente tem três opções: ou ele realmente é culpado, ou ele sofreu algum tipo de fraude, né? Ou ele está sofrendo algum tipo de perseguição, né? Eu não sei, eu não acredito muito porque a Polícia Federal é muito séria, né? Mesmo que desse governo, né? Que a gente sabe que não é nada honesto do presidente atual, mas enfim, eu acredito que a Polícia Federal é a parte disso, é muito sério, por isso que eu tenho um pé atrás com essa teoria, mas pode ser que seja verdadeira, porque a gente não sabe também o que acontece por trás das cortinas, né?
da população. Então, só pessoas que realmente têm a tendência de acreditar e que não sejam retardados e veem o mundo como ele é e não como gostariam de ser, como se fosse uma viseira, por exemplo, colocou uma cenoura na frente de um burrinho e foi atrás. Como eu sou uma dessas pessoas, como eu tenho a tendência de acreditar, né, a especular e a estudar e trabalhar para entender essas coisas, por isso que é diferenciado esse tipo de pessoas. Então eu acredito que sim, que seja possível, né? E isso acaba gerando um impacto muito grande no meio economicamente no Brasil, que é o mundo fitness, que tem crescido muito, principalmente desde a pandemia, porque as pessoas notaram que tem que sim que se exercitar, que isso faz muita diferença. Né? Então isso pode ter um grande impacto. Pode não, isso já está tendo, para você ver, uma especulação já teve um grande impacto. E isso é perigoso. Bom, essa é a minha opinião. Né? Bom, gente, ficamos por aqui com mais um vídeo. Eu quis deixar isso comentário breve. Vocês já sabem, curtem, comentem, compartilhem. Ter tudo o tempo todo. Até a próxima e fui. Partiu, falou!